Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula por aqui. Hoje eu vou refazer uma maquiagem que eu fiz lá em 2015. Vamos ver o que mudou na minha maquiagem em 6 anos? Bora conferir? Então hoje faremos uma maquiagem bem linda juntas mesmo. Uma maquiagem que tem um quesinho aí de colorido, com sombra prata, que é uma coisa que a gente não usa mais tanto hoje em dia, o quanto usávamos antigamente. Não quer dizer que tá errado usar, mas você tem que saber usar. Essa que é a questão. Então, vou fazer primeiro aqui minha sobrancelha e aplicar um batom, certo? Vou aplicar um batom nude porque eu acho que é o que vai combinar bem aqui. Depois, como a maquiagem tem um quesinho colorido, né? Se esse nude talvez depois, né, faltar alguma coisa, enfim, aí a gente aplica um outro por cima. Esse aqui é o nude da Nina Secrets, deixa eu ver o nome dele que eu não me lembro mais, faz tempo que eu não uso, Rosé Gardenia. Então ele é um nude um pouquinho rosado, eu acho que vai combinar com a maquiagem, porque a maquiagem tem um pouco de rosa, tem um pouco de verde. Olha só, gente, então, eu fiz essa maquiagem em 2015. Eu tinha recém feito meu primeiro curso profissional. E eu já tinha há muitos anos, já estava há muitos anos treinando maquiagens, me jogando, e tinha muita dificuldade nessa época. Claro que quando eu fazia essas maquiagens na época eu gostava, mas eu não amava. Nunca parecia que o acabamento ficava bom. Hoje, e já, né, há alguns anos, na verdade, eu entendo por que o acabamento não ficava bom. Porque eu cometia alguns erros muito básicos, alguns erros bastante técnicos, mas alguns erros que você não precisa cometer aí na sua casa. Então, tem uma foto aqui também de olho aberto, aqui. Depois eu vou te contar todos os detalhes dessa maquiagem, certo? Eu tô só dando uma palhinha aqui pra vocês, já vou parar de compartilhar. Só pra vocês entenderem qual é a maquiagem que nós vamos fazer hoje. Você mudou muito, parabéns, obrigada, Ana. Se eu mudei, se eu evoluí, gente, eu evoluí muito. São 6 anos, é bastante coisa, bastante tempo, bastante treino e muitos cursos. Mas eu não precisava ter feito todos os cursos profissionais que eu fiz se os cursos de automaquiagem tivessem me dado aquilo que eu precisava. Então, eu vou começar aqui fazendo a minha sobrancelha primeiro, da maneira como eu faço sempre, vocês já estão acostumadas. Depois eu volto aqui com a foto de 2015, para que vocês vejam bastante detalhes e para que eu te conte os detalhes junto, para que eu te explique os detalhes, certo? Então, eu vou começar aqui minha sobrancelha. E temos uma sobrancelha bem diferente daquela de 2015, né? Sempre esfume a sobrancelha, independente de como que você faz a sua correção, sempre esfuma. Na hora que você esfuma, você desmancha um pouco os traços e aí fica muito mais natural. Só que tem que ser com a mão leve, porque senão tu desmancha, né, um pouquinho do que tu fez, ou tu acaba tirando um pouquinho da pele junto. Da pele no sentido da base, né? A pele fica ali. A pele fica no lugar, né, Tami? Vamos lá, então. Agora sim, estou com a sobrancelha preenchida, com o batom aplicado. E nós vamos, então, começar a conversar sobre essa maquiagem de 2015 pra gente entender primeiro quais são as diferenças. A primeira diferença que eu quero mostrar pra vocês são as sobrancelhas. Então, eu vou compartilhar aqui a foto lá de 2015 e a gente vai analisar juntas, ok? Vamos começar com a foto de olho fechado. Então, olha só. Muito provavelmente que essa maquiagem de 2015 eu não estou com base. Muito provavelmente que não. Olha só, pertinho ali do olho dá pra ver que eu tenho um pouquinho de base ou de corretivo. Eu fazia muito isso. Eu aplicava a base na pálpebra, na sobrancelha e aqui embaixo um pouquinho, porque senão realmente a maquiagem não fica bonita. Espalhava bem, fazia só os olhos. E nessa foto, sabe-se Deus por que eu tô só com uma sobrancelha preenchida e a outra não. Não faço ideia por quê. Deixa eu te contar um pouquinho a evolução das minhas sobrancelhas, o que aconteceu. Nessa época, 2015, na verdade em 2014, porque foi o ano do meu casamento, eu comecei a fazer a minha sobrancelha numa designer, numa profissional, porque de fato eu não sabia fazer. E eu sempre tive bastante diferença de altura nas minhas sobrancelhas.
Hoje, com a minha sobrancelha um pouco mais grossa, eu não tenho mais tanta diferença. Mas eu tinha bastante, continuo tendo ainda. Só que nessa época, eu lembro, gente, que eu ficava com a sobrancelha ainda mais diferente uma da outra. Principalmente em 2014. 2015, que eu passei a realmente me maquiar mais, fiz mais cursos e tudo. 2015, então, foi um ano que eu comecei a preencher as minhas sobrancelhas com sombra, porque antes eu usava lápis. E nessa época da sombra, eu passei a igualar mais a minha sobrancelha e não ir mais em designer de sobrancelha, porque eu me mudei para uma cidade onde eu não conhecia nada. Então não foi porque eu não gostava da designer especificamente, né? Porque eu não gostava de designers de sobrancelha. Não, na verdade, foi só realmente por um comodismo meu, eu passei a fazer em casa e aí eu nunca mais fiz fora. Porque eu passei a me entender cada vez mais, a entender e fazer muitos e muitos e muitos cursos, né? Então, o que acontecia nessa época? Eu usava uma sombra marrom muito quente, muito avermelhada. Na embalagem, essa sombra nem era tão avermelhada assim. Eu já tinha essa noção, né, de que a gente não usa maquiagem muito avermelhada. Porém, sombra muito avermelhada se tu não é ruiva. Porém, mesmo assim, mesmo na embalagem ela não sendo tão avermelhada, quando eu aplicava na minha pele, ela ficava assim, muito mais avermelhada. E olha como eu não esfumava a sobrancelha. Dá pra ver nitidamente que eu não esfumava a sobrancelha. Vou tirar aqui pra você olhar minha sobrancelha bem de pertinho agora. Então, olha bem de pertinho minha sobrancelha agora, o quanto é diferente. Então, pena que não dá pra colocar aqui, né, metade eu, metade a foto, mas a minha sobrancelha hoje eu faço de uma maneira mais grossa, mais acinzentada e muito mais natural. Isso não quer dizer que você na sua casa também vai fazer a mesma coisa. Você tem que respeitar as suas cores, as suas características e principalmente tentar deixar as duas o mais parecidas possíveis. E às vezes a gente precisa engrossar a sobrancelha para deixá-las mais parecidas ou então afinar a sobrancelha para deixá-las mais parecidas. Por isso que é tão importante irmos em profissionais adequados, competentes, para que eles mexam na nossa sobrancelha e não nós. Por que para mim deu certo ao longo dos anos? Porque eu estudei muito sobrancelha. Por mais que eu não seja designer de sobrancelha, eu estudei bastante, né? Todo maquiador tem que saber maquiar as sobrancelhas, então a gente estuda bastante também. Vamos agora para alguns detalhes da maquiagem em si. Bora lá, detalhes técnicos aqui da maquiagem. Daqui a pouco tem uma foto de olho aberto, tá? Essa maquiagem eu lembro nitidamente que eu copiei de um tutorial. Não me lembro de quem, não me lembro de mais detalhes. Mas é uma maquiagem prata na pálpebra móvel, com o cantinho preto. No esfumado tem um toquezinho de rosado. E na parte de baixo tem um delineado preto também, tem lápis preto dentro da linha d'água, um esfumadinho preto por fora dos olhos e um verdinho no canto interno que une com esse preto. Só que, olha só alguns detalhes. Primeiro, essa foto foi feita com uma câmera profissional. Mesmo sendo com uma câmera profissional, dá uma olhada como parece que um olho tá diferente do outro. Na verdade, eu acho que é um olho diferente do outro. Sim, peraí, agora eu me toquei de uma coisa. Eu acho que eu treinei 2 olhos diferentes nesse dia. Sim, acabei de me lembrar. Por isso que eu não tenho tantas fotos dessa maquiagem. Tá, eu ia te falar uma coisa, um detalhe, mas não, dá pra ver que são fotos diferentes. Peraí que eu vou voltar pra outra foto. Tá vendo como são maquiagens diferentes? A outra maquiagem tem muito mais preto lá no côncavo. Então, olha só. Eu treinava tanto maquiagem, agora eu acabei de me lembrar. Também, gente, há muito tempo, né? Eu acabei de me lembrar que eu fazia muitas vezes uma maquiagem diferente da outra. E isso me fez ficar muito boa nas técnicas. Mas não me fez ficar boa na simetria. Principalmente porque nessa época eu fazia, e era muito comum todo mundo fazer, mas infelizmente muita gente até hoje faz, é sempre, né, achar que todo mundo tem que fazer um cantinho, um Vzinho no olho. E isso não é verdade. Poucas pessoas ficam bem com esse Vzinho no olho. E ele é feito de uma maneira muito feito de uma maneira muito específica, essa era a palavra. Então, é feito de uma maneira muito específica para que fique bom. Então, não é simplesmente você fazer um Vzinho com a sombra preta e depois sair esfumando, porque não vai dar certo. Vai ficar feio e a chance de você deixar os 2 olhos diferentes é muito grande. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um côncavo mais rosado, vamos aplicar prata, depois preto e vamos aplicar verde lá embaixo. Só que eu não vou seguir o formato. Deixa eu tirar aqui.
Só que eu não vou seguir o formato nem a maneira como eu fiz essa maquiagem. Eu vou fazer ela de uma maneira como eu faria hoje, seguindo apenas as mesmas cores, ok? Vamos começar então? Vou pegar um pincel grandão de esfumar e um pouquinho de pó pra gente selar abaixo da sobrancelha, como a gente sempre faz. Eu já tenho base, já tenho corretivo aqui na minha pálpebra móvel. Eu vou aplicar um pouquinho mais de corretivo porque eu notei que esse corretivo seca, né? Vou aplicar um pouquinho mais de corretivo aqui então, ó. Para usar como primer de olhos ou fixador de sombras, como você quiser. Esse corretivo é o Fios da Ruby Rose, ele fica realmente bem sequinho. Mas eu não acho que ele cobre, eu não acho que ele marque as linhas de expressão a mais, tá? Por conta de ficar bem sequinho. Então, vou aplicando aqui. No outro lado a mesma coisa. Preparar a pálpebra é fundamental para que a tua maquiagem dê certo. Isso eu já fazia nessa época. Agora sim eu vou pegar então o pó. Isso aqui eu acho que eu não fazia naquela época, eu não me lembro, mas eu acho que não. Você pode aplicar com o dedo, com pincel de aplicação de sombras mais fofinho ou com pincel de esfumar, que nem eu tô fazendo. Vai aplicando e já dá uma esfumadinha, tá? Beleza, agora sim, vamos começar. Então, eu não sei exatamente se nessa maquiagem eu comecei naquela época com uma sombra assim, ó, mais rosada. Mas é o que eu vou fazer hoje, né? Então, a gente vai fazer a maquiagem aqui de uma maneira como eu estivesse fazendo hoje, só que seguindo essa combinação de cores. Então, nós vamos fazer hoje, nós teremos aqui uma comparação de técnicas. Naquela época não se falava muito em fazer esfumados mais redondos ou subir mais as sombras. E eu também não sabia o quanto faz diferença a gente subir as sombras para o quanto cada pessoa precisa. Então, não fazia isso. Vou aplicando rosinha. Esse rosa é um blush. Então, se tu não tem sombras coloridas, tu pode aplicar blush. Se tu não tem sombra marrom, tu pode aplicar o contorno. E eu já dou um fundo rosado para essa minha maquiagem. Na foto, não dá pra ver se é rosado ou se é um arroxeado, sabe? Realmente não dá pra ver tão bem isso. E já temos um primeiro esfumado. Eu posso limpar um pouquinho o meu pincel ou pegar um pincel limpo de esfumar e esfumar assim é um pouco maior. Desde que limpe o pincel, beleza. E agora eu vou pegar uma paleta que tem um rosa mais escuro. Então eu vou pegar o rosa lá da paleta da Nina Secrets. Vou tirar bem o excesso. Eu poderia ir para um pincel menor também. Se tu tem dificuldade, faz isso com um pincel menor, tá? E vou escurecer um pouquinho esse meu rosa. Poderia ter começado direto com esse rosa da Nina, poderia. Mas como eu sei que muitas de vocês que me seguem, que assistem às aulas aqui, reproduzem a maquiagem depois, ou até às vezes junto comigo, é mais fácil de acertar se você coloca uma sombra dentro da outra. E temos aí um olho já com um sombreado rosado. O que vocês acharam dessa maquiagem de 2015? Prata com rosa com verde. Me conta se tu tá curiosa para saber como que vai ficar essa maquiagem hoje. Em 2015, eu fazia realmente já um esfumado mais bonito. Só que eu fazia ele errado, sabe? Pra mim. Deve ter sido difícil esfumar essas cores. Com certeza foi, Lili. Por quê? Até porque naquela época eu não fazia essa base aqui bem feita. A base de sombras bem feita. Eu ia lá, tacava o preto e depois fazia um esfumadinho marrom na beiradinha do preto. Então, por isso que nem em 10 chutes você ia dizer que tinha tudo isso de rosa, porque não tinha. Eu vinha com o preto aqui e na bordinha do preto eu colocava um rosinha. Então, é claro que não ia ficar tão bom, tão esfumado, tão bonito. Às vezes vocês veem tutoriais por aí, né, de umas moças fazendo, que
do nada, de um passo, surge para outro, né? Pula para outro. E aí você pensa, ah, beleza, então tá, então é só tacar o pretinho ali no canto que vai dar tudo certo. Não é bem assim, ela deve ter ficado um tempão ali esfumando aquilo, só que não mostra por questão de edição e por outras questões mais. Então, cuidado, tá? Agora, a gente já pode ir pro prata, pro preto, ou a gente pode escurecer o rosa. Eu vou ir pro prata, sim, bem ousada, vou ir pro prata. Eu vou pegar o prata dessa paleta aqui, ó, Naked Smoke, porque é o único prata que eu tenho. Acreditem ou não, é a única sombra prata que eu tenho, que eu acho. Eu tenho aqui um prata que é mais chumbo e um prata que é mais azulado. Vocês estão vendo? Eu vou pro prata que é um pouco mais chumbo. Por quê? Porque o prata, esse que é mais azulado, não é uma sombra que me agrada, não é uma sombra que eu gosto. Por que eu tô aplicando com o dedo? Porque eu já conheço essa sombra e eu sei que ela esfarela. Vou aplicando, eu vou deixar o cantinho sem nada, para depois aplicar uma sombra um pouquinho mais clara. Vou subir o prata muito mais do que eu subia naquela época. Depois com um pincel pequenininho, um pouquinho de rosa escuro, eu esfumo ali as bordinhas e o cantinho aqui eu não vou aplicar nada por enquanto porque vai vir o preto. Se você não tem esse cantinho do olho aqui tão afundado como o meu cantinho é bem profundo. Você pode já ir com o dedinho ou com um pincel pequeno com o prata com essa mesma sombra lá no cantinho. Por que eu não vou? Primeiro, os meus olhos são aproximados e pequenos. Se eu colocar sombra escura muito lá no cantinho, eu vou deixar os meus olhos ainda menores, mais aproximados, o que com certeza não vai trazer harmonia pro meu rosto como um todo. E aí, sabe quando você olha uma maquiagem e ela tá bem feita, ela tá bem esfumada, as cores estão bonitas, mas mesmo assim tem alguma coisa ali que não sabe o que explicar? Provavelmente a pessoa não respeitou as suas características. Provavelmente muito sem querer. Então, lá no projeto 2021 Minha Make Perfeita, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre respeitar as suas características, sobre entender melhor as suas características e tudo mais. Vou pegar um pincel um pouquinho menor de esfumar e já vou até dar uma esfumadinha aqui, ó. Só no primeiro momento assim, ó, sem muita pretensão. Tudo que você faz na maquiagem, se você quer que fique esfumado, já vai esfumando aos pouquinhos, tá? Você não precisa deixar marcadão para depois morrer esfumando. Já vai esfumando aos poucos, já vai aplicando e esfumando. E com certeza essa maquiagem vai ficar super diferente. Com certeza vai. Por quê? Porque eu não sou mais a mesma, eu não maquio mais da mesma maneira, né? Então, olha só, eu vou fazer hoje com vocês uma coisa aqui que... Cadê minha sombra preta? Aqui. Que muitas de vocês devem fazer e que não é a maneira mais fácil de fazer. E eu vou te mostrar, mesmo não sendo a maneira mais fácil, eu vou pegar um pincel ó, menorzinho de aplicação de sombra, eu vou pegar a sombra preta e eu vou começar a aplicação com a sombra preta. Quem é minha super lindeza, aluna lá do Maquiagem Descomplicada e já fez a aula 4, a aula ao vivo 4, que a gente faz uma maquiagem noturna, uma maquiagem mais trabalhada com o cantinho preto, sabe que eu não ensino dessa maneira. Não é errado fazer assim, mas é muito mais difícil. Então, eu fazia isso naquela época. Só que, para piorar a situação, eu puxava o preto aqui para fora. Já caiu sombra preta aqui embaixo. Depois a gente limpa. Quando eu vou aplicando o preto, com o prata, como é uma cor chumbo, até vai dar bom. Muito provavelmente que vai dar bom ali, ó, na divisa. Depois só tem que esfumar, claro, né? A divisa. Porque é uma sombra muito mais escura que a outra. Mas na divisa do preto com o rosa ali, ó, como é que eu vou tirar essa marcação? É isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Se eu já tivesse aplicado aqui sombras mais claras, sombras mais escuras por baixo, seria muito mais fácil de fazer essa maquiagem, com certeza. Então, olha só. Preto é a cor mais difícil de esfumar. Preto é a cor que mais aparece, independente se tua pele é clara ou escura. Se você tentar esfumar o preto
com uma sombra clarinha como esse rosa, você não vai conseguir. Se você tentar esfumar o preto apenas com a sombra preta mesmo, não vai ficar bom. Você precisa ter nas bordinhas do preto sombras bem escuras, ao ponto de deixar o preto ficar em degradê com a sua pele. Então, a melhor cor que vai sempre trabalhar com o preto são são os tons de marrom. Mas você pode, por exemplo, em vez de usar um marrom aqui na transição do preto para o rosa, usar um vinho, que é uma sombra bem escura. Então é isso que a gente vai fazer juntas hoje. Eu vou pegar uma sombra vinho, eu vou aplicar na bordinha do preto. Quando eu aplico o preto aqui, ó, ele faz uma divisão, tanto uma divisão horrível, né? Lá com o rosa e aqui, ó, com o prata também. Para tirar essa divisão, você pode pegar pincéis bem pequenininhos de esfumar. Quem gosta de trabalhar com olhos pretos, olhos mais escuros, seja no cantinho ou o olho todo preto, precisa de pincéis assim, ó, pequenininhos de esfumar. Deixa eu pegar o outro laranja também. Aqui, ó, só que esse aqui tá sujo, eu não vou usar ele. Então, precisa pegar pincéis assim pequenininhos. Aqui tá parecendo que esse pincel é grande, mas não é. Olha a diferença. É um pincel pequeno, é o E36, tá? Então é um pincel bem pequenininho. Então a gente precisa de pincéis pequenininhos de esfumar. Eu vou usar esse aqui, que é o bem pequenininho mesmo. Esse pincel é da Macrylan e é o BT11. Eu vou pegar agora, sem nada, na verdade, não vou pegar nada. Sem nada, eu vou puxar uma sombra pra dentro da outra aqui, ó. O preto para dentro do prata, o prata para dentro do preto. Às vezes, só assim já resolve. Olha já a diferença de marcação. Então, puxa o prata para dentro do preto e puxa o preto para dentro do prata e faz esse movimento aqui, ó, na vertical também. Se isso aqui não for o suficiente para tirar a marcação, você pode vir com duas coisas diferentes. Ou você vem de novo com a sombra prata, porque ela é uma sombra que não é clarinha, com esse pincel pequenininho e aplica aqui, ó, bem na divisa. Ou uma outra opção é você pegar uma cor entre as duas cores, bem média na questão de ser escura ou ser clara, e aplica aqui no meio. Aqui no meio daria certo um marrom bem frio, porque eu tô usando prata e preto, que são duas cores naturalmente bem frias, então teria que ser um marrom bem frio. Ou então, você pode usar um roxo, por exemplo, porque vai combinar com a cor lá de cima. Então, olha só, pra mim já tá bom a divisão aqui, ó, do meio. Só que essa aqui, a gente precisa agora trabalhar nela também. Não adianta deixar assim, né? Pincel de pó, vou dar uma varridinha aqui. E não vou me preocupar por enquanto se manchou, se não manchou, porque ainda pode cair sombra. Então não adianta ficar varrendo, limpando, porque daqui a pouco pode cair mais. Então eu só varro pra quê? Pra não piorar a situação, não passar a mão sem querer e arrastar a sombra preta que caiu ou os brilhos, né, da sombra prata. Então agora, com esse pincel pequenininho, eu limpei ele na toalhinha que eu tenho aqui embaixo. Se você já assistiu várias aulas aqui, você já sabe que eu sempre trabalho, ou não, né? Se você é novata por aqui, tudo bem. Eu sempre trabalho com uma toalhinha aqui embaixo e eu vou limpando os meus pincéis. Porque você não precisa ter uma quantidade exagerada de pincéis, você precisa ter os pincéis certos. Então, com esse pincel pequenininho agora, eu vou melhorar a transição com o preto. Eu vou começar espalhando o próprio preto, esfumando ele. Alguém aí notou que eu não fui para fora do olho com o preto? Se tu não notou, note, porque isso é um super, não é truque porque é uma técnica, né? É uma super dica para vocês que trabalham, que gostam muito de trabalhar com o preto aqui, ó, no cantinho do olho. Depois, talvez, eu aplique mais preto aqui para fazer o link com a maquiagem de baixo. Talvez não. Só que o que eu vejo as pessoas errando muito é aplicando o preto aqui, ó, fora do olho. E aí, quando tu vai esfumar o preto, ele vem pra cá. E aí vem pra cá, e vem pra cá, e pra cá, e aí tu já viu a confusão toda. Então, só de esfumar um pouquinho já melhora, mas com certeza não tá nem perto ainda de ser bom. Então agora eu vou pegar uma sombra vinho, ou eu poderia então pegar um marrom mais escuro, ou então um cinza também,
também daria certo, só que teria que ser um cinza bem escuro, sem brilho nesse momento. Eu vou pegar uma sombra vinho, porque eu acredito que é o que vai funcionar super bem nessa mistura que eu tô fazendo. Então, eu vou pegar essa paletinha da Ruby Rose, que tem a sombra, a paletinha Burgundy, e tem essa sombra aqui super vinho. Se depois eu precisar pegar outras cores, eu vou pegar outras cores, mas eu vou ir trabalhando na sequência de cores. Então, o vinho, ele vai fazer aqui um degradê entre o preto e o rosa. Eu preciso pegar várias vezes sombras escuras. Não dá para eu pegar só uma vez. Vai com a mão bem levinha e pincéis pequenos ajudam demais nessa hora. E olha o quanto começa a mudar o olho. Eu posso trazer esse vinho para cá também. Naquela época eu trouxe o preto para cá. Hoje eu vou trazer o vinho para cá, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Esse pincel bem pequenininho, ele não serve para fazer um esfumadão. Para fazer um esfumadão, eu preciso de um pincel bem menor, bem maior. Esse pincel pequenininho aqui, ele serve para eu esfumar essa linha que é tão pequenininha, que é tão tênue, que a gente pode fazer tanta caca, e faz, né, na verdade, a gente faz bastante caca. Se eu pegar essa sombra dessa cor, né, que eu esqueci o nome, vinho, se eu pegar essa cor vinho e jogar aqui com um pincel grande, vai tomar conta de tudo. Então, tô começando a melhorar aqui o esfumado. Agora, pincel médio de esfumar, sombra rosa que eu usei, a sombra média. Você pode fazer essa mesma sequência aqui de técnica que eu tô fazendo, só que com outras cores. Tamis, tu tá fazendo tudo de novo agora, porque eu também vou voltar com o rosinha mais claro. Não era mais fácil ter começado de baixo para cima? Pode ser que sim. Só que esse rosinha, que já tá ali, ó, ele me ajuda para que eu não suba demais a sombra. Por quê? Eu não posso subir muito mais do que isso. O ponto mais alto do esfumado no meu olho, da Tami, ele tem que ser aqui, ó, e nunca aqui. Muitas pessoas fazem um ponto mais alto aqui. E aí fazem aquela maquiagem que eu chamo carinhosamente de asa de barata. Se tu tá fazendo um esfumado redondo, o ponto mais alto do esfumado redondo, ele é no meio e não lá pra fora. Tira um pouquinho de sombra do pincel se eu acho que tá vindo muito. Sempre trabalhe com uma toalhinha por perto. Pode ser um papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou essas toalhinhas que eu uso, que são papel toalha reutilizável. Eu sempre tenho que pensar para falar, porque eu sempre me confundo. Não é descartável, é reutilizável. Por quê? Porque ela não rasga com tanta facilidade. E olha como esse olho tá ficando bonito, tá ficando diferente. Muito diferente daquela técnica lá, com certeza. Mas realmente, eu não quero que fique igual. Porque eu não estou copiando a minha maquiagem de 2015. Eu estou refazendo ela, melhorando horrores. Vou pegar aqui um rosinha mais claro, tá? 2015 para hoje, as técnicas mudaram muito. Com o rosinha mais claro agora, eu tenho uma liberdade maior de subir mais. As técnicas sim mudaram muito. E hoje a gente tem técnicas profissionais à disposição de vocês que não são maquiadoras. Principalmente por maquiadoras como eu, que vêm ensinar para vocês, né, através de cursos e através de aulas gratuitas também, ensinam essas técnicas que são mais profissionais, esses truquezinhos, vamos dizer assim, que fazem total diferença. E assim eu começo a ter um olho bem melhor do que estava antes, bem mais esfumado, bem menos marcado. Agora eu vou aplicar delineado. Sim, vou fazer um delineado. Não é delineado gatinho que tem nessa maquiagem, então a gente vai fazer um delineado só lá na pálpebra mesmo. BT Velvet preto, pincel chanfrado, poderia ser lápis de olho, poderia ser sombra preta, poderia ser qualquer delineador. Dá um zoom, não sei por que eu não tinha dado zoom ainda, gente.
deixar o cantinho externo para fazer por último. Muita concentração, muita calma nessa hora. Aqui no cantinho externo, como tem sombra preta, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o pincel que eu apliquei o preto e vou esfumar. Só de fazer isso aqui, ó, ele já esfuma. Show de bola? Depois, se precisar de mais sombra preta aqui, ó, nesse cantinho para linkar com a maquiagem de baixo, eu aplico depois. É melhor eu aplicar menos e depois aplicar mais do que o contrário, né? Como é que tu tira a sombra preta? Dá pra tirar? Dá. Mas vai dar um trabalho. Eu poderia ter feito isso antes de esfumar o preto, mas eu esqueci. Porque agora ele volta a ficar um pouquinho marcado, né? Preto, gente, é um demônio. É a pior cor que tem pra esfumar. Você tem que ir e voltar várias vezes. Isso é normal, bem normal. Teve uma vez que uma cliente minha me falou... a gente tava com muita pressa, eu não me lembro por quê. Mas assim, eu tinha coisa de, sei lá, 20, 30 minutos pra maquiar ela só. E ela disse, faz um olho preto então, que é bem rápido. Eu pensei, gente, da onde que um olho preto é rápido de fazer? Um olho preto super marcado, sem ser esfumado, é rápido mesmo. Então, olha só. Eu preciso só dar acabamento nesse delineado, me olhando bem de pertinho aqui no espelho. Posicionei o espelho aqui. Olha como faz diferença. Conta pra mim se tu acha que tá ficando pelo menos assim, ó, na mesma vibe. Tá diferente, né? Muito diferente. Vou aplicando máscara de cílios aqui pra depois aplicar um cílio postiço. Eu tô preparando o meu cílio postiço aqui, eu tô aplicando um pouquinho de preto na raiz do cílio dele, porque ele já é um cílio usado. E eu quero que ele fique mais escuro. Ó, eu tô pintando a raiz do meu cílio. Opa, tô pintando a raiz do meu cílio. Passei cola no cílio, vou espalhar um pouquinho aqui, tirando um pouquinho, porque eu vi que eu apliquei demais. E vou deixar o meu cílio aqui descansando por uns instantes. Vou fazer a mesma coisa no outro parzinho. Sempre tenha um lencinho umedecido junto, que te ajuda muito na hora de colocar os cílios pra te ir limpando a bundinha da pinça, pra te ir limpando a tua mão. Ó, aplicada a colinha, deixo ela descansando ali. Aplico o cílio. E vou mostrar pra vocês o quanto fica diferente a maquiagem com o cílio. Na época, lá em 2015, eu também usei cílio. E eu usei um cílio um pouco mais ralinho do que esse. Então, hoje eu não quis usar um cílio tão volumoso. Eu peguei esse aqui que é médio. Uma pra reaproveitar, né, os cílios que estão ali. E tá ali o cílio, ó, colado. Certo? Olha a diferença, gente. Muita diferença, né? Dá muita diferença com os cílios. Agora ficou lindo. Então, pra fazer a maquiagem da parte de baixo, deixa eu abrir a foto aqui pra eu lembrar. Eu sempre fico aqui com o computador do meu lado justamente pra lembrar desses detalhes. Quando é inspiração, né?
Esse lápis é o lápis em gel da Avon. Eu fui com o pretinho até lá no cantinho nesse dia, vou ir hoje também, porque isso não é certo ou errado, é apenas um detalhe que eu escolho na hora se eu quero ou não. Mas claro que eu sei as características dos meus olhos, então eu vou respeitar elas, certo? Vou borrar para fora aqui o pretinho até a metade do olho. Borro ali, ó. E vou pegar agora um pincel pequenininho, que eu não separei, né? Vocês estão vendo. Esse aqui é o Severino, nosso querido Severino. O Severino, gente, é o pincel E21 da Ruby Rose. É difícil de encontrar o bichinho. Eu acho que saiu de linha. Mas o 158 da Dye Makeup funciona super bem. E tem pincéis de outras marcas também. Olha, é um pincel pequenininho, que ele é ótimo para esfumar aqui embaixo. Ótimo para esfumar aqui embaixo. Quando tu aplica lápis preto aqui embaixo, se tu quer diminuir o teu olho, aplica só dentro da linha d'água. E se tu quer fazer um esfumadão assim, vai aumentar os teus olhos. Aí tu aplica também por fora, como eu fiz, certo? Por que eu apliquei e esfumei em vez de ir lá pro outro olho e aplicar também? Porque preto, depois que seca, por melhor que seja esse lápis, né, que ele é bem macio, depois que seca é muito mais difícil de esfumar. Então faz um olho por vez quando você vai esfumar algo molhado. Ó, só dentro do olho e fora do olho. Aumenta, né? Borrando então até a metade do olho. Porque aqui no cantinho interno vai vir um verdinho. Sem demorar muito, tenta entrar por baixo dos teus cílios para fazer isso, porque os teus cílios te atrapalham nessa hora. Tá vendo que tem um buraco ali, ó, do preto para a parte de cima do olho? E aqui já não tem tanto? Tenta juntar a maquiagem aqui, a não ser que as tuas características não permitam isso, tá? Tem pessoas que têm diferenças nos olhos, e aí de um lado a gente vai unir e do outro lado não. Ou se a pessoa tem o olho caído, nem sempre a gente vai unir a maquiagem aqui, a gente pode deixar um buraquinho, o que é muito bom, só que você precisa entender as suas características para saber realmente se você vai fazer isso ou não. Essa parte aqui de baixo, muitas vezes é melhor você fazer antes de colar o cílio, tá? Você vai enxergar melhor os detalhes. Eu, por exemplo, não tô enxergando aqui, ó, o detalhe direitinho. Então, depois eu tenho que fazer isso aqui e arrumar. E o preto tá marcado, como eu falei, a gente precisa arrumar este pretinho. Não deixa uma marcação assim, ó, tão cerrada, sabe? Faz que nem eu fiz esse lado, que eu vim trazendo ele, morrendo o preto um pouquinho mais. Porque aí quando o verde encostar ali vai ficar melhor com certeza. Nesse cantinho aqui, nessa maquiagem, deixa eu mostrar pra vocês a foto de novo. Tem um verde, então no cantinho interno, até encostar no preto, tem um verde. Olha de olho fechado como mesmo assim aparece ali no cantinho, tá vendo? Então, pra gente colocar o verde ali, tem várias opções. Você pode pegar uma sombra bem pigmentada, simplesmente. Por exemplo, essa daqui, ó. Pode ser com brilho, pode ser sem brilho, como você achar melhor, porque não, né, não tem regra. Você pode pegar um BT Velvet, tem o BT Velvet verde, depois aplicar uma sombra por cima, vou fazer isso. Ou você pode ir direto com uma sombra, você pode ir com lápis, com delineador em gel. Existem várias maneiras de fazer. Para dar certo isso, pega um pincel bem pequenininho. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Olha como ele é pequeno, tá vendo? Vou pegar o verde e depois eu vou selar com sombra, tá? Verdinho ali dos dois olhos. Fazer um pouquinho mais grosso para aparecer um pouco mais. E aqui, gente, eu tenho uma escolha a fazer. Eu posso colocar esse verdinho aqui, ó, no cantinho e trazer ele por baixo aqui do preto ou não.
Eu vou seguir a maquiagem como eu fiz lá, né, em 2015, e não vou seguir o pretinho, tá? Com esse mesmo pincel que eu usei agora, peraí que eu perdi o pincel, peraí, aqui, louca. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar aquela sombra verde que eu te mostrei, lá da paleta da Mari Saad, que tem bastante brilho. Tiro o excesso e eu grudo ela no BT Velvet mesmo. Olha, gente, que detalhezinho bonito! A gente já tinha feito maquiagem aqui com a parte de baixo, assim, né? Com colorido, mas nunca com colorido assim, ó, só no cantinho e vem um detalhezinho pra cá e engancha no preto, sabe? Nunca tinha feito com vocês. Eu nem lembrava, sabe, disso. E é um detalhe que fica lindo. Olha isso, gente. Meu Deus, que coisa mais linda. Agora sim eu achei bonito esse negócio. Olha só, não dá pra deixar o acabamento desse preto desse jeito, tá? Eu preciso pegar um pincel lápis de preferência, assim, ó. Ou um pincel pequenininho, tá? Pegar uma sombra marrom ou a sombra vinho lá de cima e fazer um esfumado aqui pra melhorar. Eu vou pegar marrom. Vou pegar o marrom da paleta da Nina Secrets, o marrom mais escuro, só porque ele tá aqui do meu lado, tá? Bem pouquinho e eu aplico, ó, pegando no marrom, encostando no marrom. Eu não quero deixar minha maquiagem colorida aqui embaixo com o rosa também, eu quero deixar só preto com verde. Então a cor que vai esfumar o preto e que vai fazer uma transição bem bonita para minha maquiagem, para minha pele nesse caso, é o marrom. Então eu apliquei um pouquinho de marrom escuro, agora eu venho com o pincel bem pequenininho que eu usei para esfumar lá em cima, eu vou pegar um marrom mais claro. Eu vou pegar um marrom, este marrom aqui, que é um marrom um pouquinho mais frio, bem clarinho, e vou só esfumar um pouquinho aqui. Olha a diferença, gente, do marrom para minha pele agora, o preto vira marrom e vira a minha pele. Olha a diferença dali para ali. É uma sutil diferença que faz toda a diferença. E esse pincelzinho pequenininho aqui é o BT11 da Macrylan, é maravilhoso para fazer isso. Assim, ó, tiro o meu chapéu pra ele. O melhor pincel que eu já usei para fazer isso custou R$15. Então agora, o que tá faltando? Tá faltando a gente melhorar essa transição aqui, ó, do preto, que ainda tá marcado. Para isso, eu vou pegar esse pincelzinho aqui e vou pegar a sombra rosa, a sombra vinho que a gente usou antes. Vou aplicar um pouquinho ali, um pouquinho do outro lado, nas bordinhas do preto. E vai melhorando. Limpo o meu pincel, vou pegar um pouquinho de sombra preta. Gente, bem pouquinho. Vou até tirar um pouquinho assim na minha mão. E pronto. Então, um pouquinho de preto, tiro um pouquinho na minha mão. Porque se eu deixar o preto agora marcado aqui, vou fazer caca, né? Eu tenho que voltar com todas as cores, se eu aplicar preto aqui e deixar ele marcado. Ó, bem melhor. Bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor. Volto com aquele pincel da sombra rosa, sem pegar mais sombra, só para esfumar a bordinha. E pronto! E falta máscara de cílios aqui embaixo. Essa máscara de cílios aqui, a Trópico da Ruby Rose, ela é ótima pra fazer isso aqui, ó. Só que ela não é a prova d'água, então eu não usaria ela numa festa. Que pena, né? Outra que tem um aplicador assim bem pequenininho, que tem esse mesmo problema, é a da Bruna Tavares. A máscara é ótima, só que não é a prova d'água. Uma dica bem importante quando vocês estão fazendo uma maquiagem mais presente, com mais cores, usando cores mais escuras ou mais coloridas. Ou até mesmo na hora do delineado, na hora dos cílios postiços.
Quando você quer ver se um lado tá parecido com o outro, se você fica se olhando muito pertinho assim, ó, num espelho muito pequeno, por exemplo esse ou até menor, como eu sempre faço as lives aqui com vocês, as aulas, às vezes a gente perde a noção do todo e a gente precisa se olhar num espelho maior. Várias vezes quando eu termino live, eu vou lá no espelho do banheiro, que é um espelho grandão, e eu penso, nossa, como que eu não percebi esse detalhe? Às vezes tá um pouquinho diferente um lado do outro, ou algum detalhezinho, o cílio não tá tão, um cílio tá mais alto do que o outro. Isso acontece muito seguidamente, é muito normal isso acontecer. E a gente não enxerga esses detalhes pequenos quando nós estamos nos olhando num espelho menor. Então, te olha num espelho grande também. Se tu tá te maquiando num espelho grande, te olha num espelho menor também para ver os detalhes. Então, a luz, ela tá vindo daqui. Não adianta eu me olhar assim, ó. Quando eu me olho assim, eu vejo só esse olho. Porque esse olho aqui, né, tá sem luz. Então, eu preciso colocar o meu espelho lá, ó, atrás do celular. E eu tenho que me olhar assim, ó, bem lá no espelho. Aqui, ó, tem uma, ó. Tá vendo? Tá vendo como a gente acha coisa? Aqui, ó, no rosa, então eu peguei o pincel do rosa escuro. Viu? Já arrumou. Gente, super usaria essa maquiagem. Eu quero saber se você usaria também. Deixa pra mim, então, aqui nos comentários agora se você usaria essa maquiagem e pra onde você iria com essa maquiagem. Eu iria pra um casamento? Sim, se eu estivesse usando, né, uma roupa mais neutra. Eu iria pra uma formatura, pra uma festa de 15 anos, eu iria pra uma balada, com certeza. Com certeza. Se eu estivesse usando um vestido rosa, eu iria com essa maquiagem. Se eu estivesse usando um vestido verde, eu iria com essa maquiagem. Ou até um vestido prata. Ou preto. Essas seriam as cores que eu usaria para fazer essa mistura, esse balanço. É uma maquiagem colorida, então é uma maquiagem que traz para mim o quê? Traz alegria, traz jovialidade, traz espontaneidade pro meu look, pro meu olhar. Não traz sofisticação, não traz aquele ar mais requintado, mas ela está bem feita, então não traz o lado negativo disso, sabe? Então, temos aí uma sombra prata que não fica brega. Por quê? Porque não é aquele prata meio azulado, não é aquele prata muito claro. Cuidado com sombra prata que é muito clara, porque ela pode sim trazer essa coisa mais antiga. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa aqui nos comentários sempre pra mim sugestões de próximas aulas, me conta o que você mais gostou, qual foi o detalhe que você mais gostou nessa maquiagem, o que mais te surpreendeu nessa maquiagem também. Não esquece de deixar o teu joinha e clicar no compartilhar, porque assim nós vamos crescendo mais e mais o nosso time de lindezas aqui, de mulheres maravilhosas e poderosas que estão buscando através da maquiagem uma vida melhor, uma vida mais linda, uma vida com mais poder, com mais autoestima. E tu pode ter certeza que a tua autoestima faz total diferença no teu dia a dia. Um beijo no coração de vocês. Tchau!